Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 5º domingo da Páscoa. E nesta celebração, nós temos a alegria de ouvir este grande mandato que Jesus confia à sua igreja, para que após a sua ressurreição, o que ele fez, o que ele falou, pudesse ser perpetuado, pudesse ter continuidade através da missão dos discípulos. Então, o trecho que acabamos de ouvir foi retirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, que é um capítulo mais extenso. Então eu gostaria de tomar alguns elementos que antecedem esse trecho de hoje, para que vocês possam compreender e que esta compreensão também nos auxilie a partir do momento que nós retomarmos o trecho do Evangelho de hoje. Então, se vocês em casa durante a semana quiserem tomar a Bíblia, vão ver que no capítulo 13 do Evangelho de São João, nós encontramos o relato da última ceia, aonde Jesus reúne os seus discípulos, porque ele já sabia que estava chegando a sua hora, e esta hora não era uma hora somente de relógio, de tempo cronológico, mas era a hora da sua glorificação, a hora da sua paixão, a hora da sua morte e consequentemente da sua ressurreição. E antes de celebrar a ceia com os discípulos, ele utiliza uma pedagogia que entre nós ficou conhecida como lava-pés, aonde Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo: se eu, que sou mestre e Senhor, fiz isso, fazei também vós. Para ensinar os discípulos que a sua missão era uma missão de serviço, e de serviço na humildade, na entrega de vida. Então, diante da última ceia, do contexto da última ceia e do lava-pés, está inserido o Evangelho de hoje, tá bom? Então é um pequeno contexto, porque agora nós vamos entrar no texto, e estes conteúdos serão importantes para nós. Então quero te convidar a retomar aí no seu folheto, pega o Evangelho de hoje, e vamos tomar o primeiro versículo, o versículo 31. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 31. Vamos ler juntos este versículo?
Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. vamos parar aqui. Por que Jesus deixou para falar após a saída de Judas? Porque Jesus já sabia como estava o coração de Judas. Jesus falou na última ceia: onde vocês irão me trair? E os discípulos ficaram todos alvoroçados. E aí perguntaram a Jesus: quem será o traidor? E aí Jesus fala: aquele que molha o pão comigo. Então, diante do sentimento do coração de Judas, que o levou a entregar Jesus depois da última ceia, Jesus não quis falar com ele junto, porque Jesus já sabia da sua atitude, e Jesus percebia que não havia ambiente de confiança para dizer na presença de Judas. E isso acontece também conosco. Se nós estamos numa roda de família, se nós estamos num ambiente do trabalho, e nós percebemos que tem alguém que está ali de butuca e que vai fazer alguma coisa de errado, nós temos a coragem de falar coisas importantes perto daquela pessoa? Não, porque nós sabemos que aquela pessoa está com a maldade no coração. E com Jesus não foi diferente. E é interessante que diante do mandamento do amor que Jesus vai confiar aos seus discípulos hoje, o coração de Judas era um coração ressentido, era um coração magoado com Jesus, era um coração ferido nas relações com Jesus, e foi por isso que ele o trai. Judas não trai Jesus somente por causa das 30 moedas de prata que ele recebeu, não. Mais do que isso, o que levou Judas a trair Jesus foi o seu coração ferido, magoado, rancoroso, ressentido na relação com Jesus. Porque Jesus não superou as expectativas de Judas. Porque Jesus não trilhou um caminho com Judas como era da perspectiva que Judas queria. E isso daí foi enchendo o coração de Judas de coisas ruins, de coisas más, que o levou a entregar Jesus. E hoje cada um de nós que estamos aqui, devemos nos perguntar: o que nós permitimos entrar no nosso coração? O que nós vamos permitindo que vai enchendo o nosso coração também na nossa relação com Jesus? Diante das frustrações que nós temos com Ele, e muitas vezes daquelas possibilidades que vão sendo abertas na nossa vida e que nos possibilitam nos distanciar de Jesus, e mais do que isso, nos levam a trair Jesus, como foi o caso de Judas. Então, logo após a saída de Judas do cenáculo, o que Jesus disse? Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. É interessante, minha gente, nós também entendermos que tipo de glória que Jesus está nos apresentando no Evangelho, porque muitas vezes a glória que nós temos concepção é aquela do reconhecimento, do elogio, do aplauso, do poder, das grandes multidões que nos rodeiam, mas não é esse tipo de glória que Jesus está falando do Evangelho. A glória que Jesus nos apresenta agora é aquela glória que o Pai dá a Ele a partir do momento que Ele foi fiel e obediente à vontade do Pai, e sendo obediente, entregou a sua vida, derramou o seu sangue, foi pregado numa cruz, e o Pai o glorificou com a luz e com a glória da ressurreição. E foi este caminho que nós começamos a trilhar lá na Semana Santa.
não é? Desde o tríduo pascal, e agora estamos prolongando durante estas 7 semanas da Páscoa. Então a glória que Jesus nos pontua no evangelho de hoje, é a glória que o Pai oferece a Ele, diante da obediência e da entrega de vida, porque nisso consiste o amor, um amor que é obediente, um amor que é generoso, um amor que se entrega, um amor que se doa. E diante desta dinâmica do amor, não há outro caminho a não ser o caminho da glória, mas o da verdadeira glória, a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo. E hoje nós vivemos numa cultura que nos ensina uma concepção errada do amor, aquele amor, não é? De algodão doce, bem molinho, mas que se dissolve e já não se encontra por muito tempo. E o Evangelho vem nos ensinar as verdadeiras características do amor e como elas devem ser concretizadas na nossa vida. Então, este amor doado, generoso, entregue, que derramou o sangue, que entregou a vida, é coroado com a glória de Deus, através da ressurreição que o Pai conhece e que o Pai dá ao seu Filho. E esta mesma glória que o Pai deu ao Filho, é a glória que o Pai quer dar para cada um de nós. Mas nós não chegaremos à glória, se nós não passarmos pelo caminho, pela dinâmica e pela pedagogia do amor que Jesus nos apresenta hoje. E pode ser que neste itinerário, nós também passemos por onde? Pela cruz. Mas o nosso desejo é da glória das coisas deste mundo, é da glória do poder, é da glória dos aplausos, das pessoas, não é, que estão à nossa volta, e de repente nós não queremos a glória de Jesus, a glória do Evangelho, a pedagogia com que a palavra vai nos proporcionando um novo conhecimento para que a nossa prática também seja diferente. Agora vamos para o versículo 33. Pegue aí o seu folheto, versículo 33, e depois nós vamos ler o 34. Vamos ler juntos? Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vamos parar por aqui. Como que Jesus chama os discípulos? Filhinhos. Filhinhos. O que refere nesta fala com que Jesus chama os seus discípulos de filhinhos? Vocês que são pais, na hora que a meninada está fazendo bagunça, chama de filhinho? Não, né? A gente costuma chamar de filhinho a meninada qual momento? No momento que está dodói, não é? No momento que está com sono e precisa do colo da mãe. No momento que você olha para a criança e vê que ela está frágil, de repente está com fome, está com frio. Então coloca no colo, meu filhinho, minha filhinha. E esta forma com que vocês, pais, tratam os seus filhos, os chamando de filhinhos, está imbuído de quê? De amor, de cuidado, de dedicação, não é? De proteção. Então por que o Padre está usando esse exemplo do cotidiano? Para que o Evangelho aproxime de nós. Porque a partir do momento que Jesus nos chama de filhinhos, é uma fala cheia de afeto, cheia de cuidado, cheia de amor, cheia de proximidade. Jesus não nos trata como uma pessoa qualquer, pelo contrário, Ele nos chama de filhinhos. E ao nos chamar de filhinhos, Ele quer já nos apontar o caminho
que nos possibilita a verdadeira filiação com o Pai. E este caminho que vai nos aproximando do Pai e que nos torna filhos no Filho, que é Jesus, é o caminho do amor. Por isso que Jesus, já sabendo que estava próximo a sua glorificação, a sua hora, a sua entrega, a sua morte, a sua cruz, vai dizer: filhinhos, estou ainda pouco tempo convosco. Porque o tempo já estava se aproximando, a hora da cruz já estava chegando. E aí vocês poderiam perguntar: padre, mas então por que a igreja nos possibilita ouvir este evangelho agora no tempo da Páscoa? Porque após a ressurreição, Jesus permanece com seus discípulos. Mas depois, daqui 2 domingos, nós iremos celebrar a festa da ascensão do Senhor ao céu, ou seja, ele volta para o Pai. Então ele fica pouco tempo com os discípulos após a ressurreição, porque ele vai voltar para o Pai e vai soprar sobre eles o Espírito. E aí nós vamos celebrar isso na festa de Pentecostes, para dizer que ele vai para o Pai, mas ao mesmo tempo ele permanece em nós, por meio do sacramento da Eucaristia. Por isso que o trecho que nós acabamos de ouvir está no capítulo 13, e no capítulo 13, a última ceia com o lava-pés. Jesus que vai, mas Jesus que permanece. Agora nós vamos entrar no coração do evangelho de hoje. Os 2 versículos mais importantes, que se tornam também a chave de leitura para a compreensão de todos esses elementos que o padre já trouxe com vocês na pregação. Então vamos agora para o versículo 34. Vamos ler juntos? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Vamos parar por aqui. Eu vos dou um novo mandamento. Muitos dos judeus achavam que Jesus veio para abolir a lei, os mandamentos de Moisés. Mas isso não é verdade, porque tudo aquilo que Jesus faz, cumpre o que já foi predito pela lei, pelos mandamentos e pelos profetas em todo o Antigo Testamento. E neste momento, antes da sua partida, antes da sua morte, antes da sua glorificação, Jesus concede aos seus discípulos o seu testamento. Então, as pessoas, quando vão se envelhecendo, com a saúde frágil, têm essa preocupação de fazer o testamento. E o que é um testamento? É você definir o que você vai deixar como herança para os seus filhos. Não é assim? E no evangelho de hoje, nós encontramos o testamento que Jesus deixa para os seus filhinhos. E este testamento não está imbuído, não está recheado de bens materiais, de posses, de propriedades, de poder político, de coisas terrenas. Não. O testamento que Jesus nos deixa como filhos de Deus é um novo mandamento, que daria sentido àqueles mandamentos já ditos por Moisés e vividos por todo o povo da antiga aliança. Mas a partir de agora, da sua entrega, da sua obediência, da sua cruz, da sua glória, este mandamento se torna novo,
porque em Jesus há uma nova criação. Em Jesus tudo é renovado. E nós ouvimos isso na segunda leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, no versículo 5 da segunda leitura. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então, a novidade que a criatura humana experimenta no mistério da salvação é aquela realizada por Cristo na obra da salvação, na obra da cruz. E nós só nos tornamos uma nova criatura porque a sua obra redentora, a sua obra salvadora fez com que todas as coisas se tornassem novas. Em Cristo nos tornamos uma nova criatura. E esta relação com Ele, que nos torna uma pessoa nova, renovada, e as coisas também, nos possibilita uma nova vivência da fé. Por isso Ele nos dá um novo mandamento. Resgata a bagagem dos 10 mandamentos de Moisés, mas através da entrega de Cristo, os mandamentos também se tornam novos. E agora nós devemos nos atentar que tipo de mandamento novo é esse, não é? Então, a cada detalhe que nós vamos encontrando no Evangelho, nós precisamos compreender. Eis que vos dou um novo mandamento. E que mandamento é este? Amai-vos uns aos outros. É aqui que a porca torce o rabo, como diz o ditado popular. Então agora preste atenção para compreender como é este novo mandamento. A concepção do amor do Evangelho, se nós pegarmos do grego, que foi a língua original na qual os evangelhos foram escritos, a palavra amor é igual a ágape. E o amor ágape, que é o amor de Jesus para conosco, é um amor capaz de se doar, de se entregar. É um amor que não se limita às suas vontades pessoais, ao seu bem-estar, mas é um amor generoso, e é um amor que se doa para que o outro possa ter vida. Então é necessário nós termos esta compreensão de um amor que é capaz de se entregar inteiramente. Porque muitas vezes nós achamos que amar é ter afinidade, é gostar da pessoa, é ter uma química com ela. E a partir do momento que eu não tenho afinidade, que eu não tenho proximidade, que eu não tenho química com a pessoa, eu digo: padre, é impossível amar aquela pessoa. Porque a nossa compreensão do amor é muito reduzida, que diz respeito somente aos afetos ou aos sentimentos. E o amor ágape não é um amor que diz respeito somente aos afetos e aos sentimentos. O amor ágape é um amor que nos possibilita um encontro pessoal com Jesus, o amado do Pai. Santo Agostinho vai dizer: o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, nesta dinâmica do ágape, aqueles que se abrem ao amor de Deus, esse amor de Deus é derramado em seus corações, na experiência que nós podemos fazer com Jesus, o Filho amado do Pai, e vendo nele como esse amor se caracteriza, como este amor se concretiza,
aprendendo com Ele, amando com Ele, vivendo com Ele, nós temos a possibilidade de amar aquelas pessoas com quem nós nos damos bem, aquelas pessoas com quem nós gostamos, aquelas pessoas com quem nós temos química na relação de amizade, de proximidade. Porém, o mais importante, estando no amor dele, com ele, na interioridade, nós temos a possibilidade também de amar aqueles com quem nós não damos certo, aqueles com quem o nosso santo não bate, aquelas pessoas com quem nós não temos afinidade. Aqui está a novidade do Evangelho. Amar como Jesus amou. Nós cantávamos essa música antes de começar a missa. E Jesus não amou somente quem seguia a Ele. Jesus não amou somente os seus parentes mais próximos. Jesus não só amou aqueles que aderiram à sua palavra, mas Jesus amou aqueles 2 ladrões que foram colocados ao lado dele na cruz. Jesus amou Judas, que foi o seu traidor. Jesus amou aquele soldado que abriu o seu lado. Jesus foi capaz de amar os seus algozes, que cuspia nele, que maltratava, que chicoteava, e que falava para ele: não é você o Filho de Deus? Pula dessa cruz. Por quê? Porque o amor de Jesus não era apenas um amor sentimental, um amor de afetos, que resume nas dimensões dos nossos sentimentos. Mas o amor de Jesus foi um amor muito mais amplo, foi um amor que dilatou, foi um amor que se expandiu, e foi um amor que alcançou a terra inteira. Então, muitas vezes você se fecha para sua mãe que você não dá certo com ela. Muitas vezes você se fecha com aquele colega do trabalho. Muitas vezes você mata o seu marido na unha na hora da relação lá do casamento, das dificuldades que enfrentam. De repente, dentro até da comunidade, não é, da paróquia, aquela pessoa eu não gosto dela, então não vou passar nem perto dela. E o novo mandamento que Jesus nos oferece no Evangelho de hoje, nos dá um parâmetro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus só pode nos dar este novo mandamento e pedir com que nós o vivamos. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado por primeiro em nossos corações. Ele é novo porque está em Jesus. E ele só pode ser vivido porque por primeiro ele nos amou, por primeiro ele se entregou, por primeiro o seu sangue foi derramado, por primeiro ele demonstrou para nós como Senhor e como Mestre. Então, o critério, o parâmetro para a vivência do mandamento do amor não é a aulinha que a sua amiga te dá, não é aquilo que você encontra nas redes sociais, não é aquilo que você permite ser doutrinado pela linha das novelas, mas o parâmetro da vivência do amor para o cristão é quem? Jesus. Amai-vos uns aos outros de que jeito? Como eu vos amei. E como que Jesus nos amou, gente? Entregando a sua vida por nós. Então você, esposo, como que você tem que amar sua esposa? Como Jesus te amou, entregando a vida por você. Você, esposa, como deve amar o seu esposo? Como Jesus, entregando a vida. Como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, membros de uma mesma comunidade. Eu como padre. Então olha como o Evangelho é atual. Olha como o Evangelho é prático. E nos aponta o caminho. Só que nós não queremos amar como Jesus, nós queremos amar como a novela. Nós queremos amar como a minha amiga me falou. Nós queremos amar como a cultura nos ensina. E aí, minha gente, o nosso mundo vai se tornando um mundo tão violento. Um mundo cheio de corrupção. Porque aonde falta o amor, falta Deus. Porque Deus é amor. E aonde falta Deus, entra a maldade, entra o pecado, entra tantas coisas ruins que nós estamos vivendo hoje.
Ah, padre, mas amar como Jesus, eu olho para a cruz. Ai, padre, vai doer demais. Não podemos ter aquela visão utópica do amor como melzinho na boca. Madre Teresa de Calcutá dizia: amar é doar e doar até doer. Tem momento que amar, minha gente, não dá prazer. Tem momento que amar, nós não vamos sentir aquele gozo. Tem momento que amar vai doer, vai pedir para nós sacrifício. Mas aí nós temos o nosso modelo, Cristo. E dizendo: olha, Senhor, eu vou permanecer no teu amor. Eu vou amar até o fim como o Senhor amou. Porque eu sei que quem ama, de acordo com os princípios do Evangelho, quem faz esta experiência do novo mandamento, receberá como meta a glorificação. E a glória de Deus, a vida eterna, a vida plena. Por isso que Jesus começou o Evangelho falando de quê, gente? De glória. Porque ele iria confiar o novo mandamento. E o novo mandamento, vivido pelos discípulos, dariam a eles a glória de Jesus. Ele abriu o caminho, ele viveu por primeiro, para que nós pudéssemos receber como legado, como testamento, como herança, este novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Agora, eu quero pegar um outro elemento com vocês desse trecho. Vocês perceberam que Jesus não disse assim: ama-te, falando de você para você, mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Por que eu quero fazer essa provocação? Porque hoje o nosso mundo é muito egoísta. E nós somos doutrinados pelo egoísmo. É o nosso desejo, é a nossa vontade, é a ponta do nosso nariz enfiada no buraco do nosso umbigo. O nosso mundo faz isso conosco. Não é? Eu fico vendo as crianças pequenas, quando elas estão brincando, o tanto que as crianças são possessivas. Vocês já pararam para observar isso? Menino de 3, 4 anos, os pequenininhos, não estou falando nem dos maiores não, os pequenininhos mesmo. Se pega o brinquedo, o irmão ou o primo vai lá e toma o brinquedo, nossa, mas dá aquela birra, aquele choro, faz aquele show. E o pai e a mãe, marmanjão, ainda vai lá, tira da mão do outro e dá para o filho. Por isso que fica mais egoísta também, porque o pai e a mãe ensinam a ser egoísta. Não é assim? O nosso mundo vai nos formando neste modelo, nesta forma. E agora eu quero confrontar a nossa realidade diante do egoísmo, da autossuficiência, da prepotência, de querer tudo para si, com o Evangelho de Jesus. Jesus não disse ama-te, Jesus disse amai-vos uns aos outros. Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Porque é na dinâmica de sair de si para encontrar o outro que você encontrará o verdadeiro sentido e a verdadeira felicidade que você busca. Nunca se teve em toda a história da humanidade tanto desenvolvimento tecnológico, tanto acesso às informações, tanta posse de bens como nós temos hoje, mas também nunca se teve tantas pessoas depressivas, se suicidando, tirando a sua vida, porque já não encontra mais sentido. Porque o egoísmo faz isso conosco, faz eu ter um palácio completo, faz eu ter todas as coisas que eu queria ter como meta de vida, mas também me faz ser uma pessoa vazia, uma pessoa oca por dentro e consequentemente uma pessoa frustrada e infeliz. Porque a dinâmica que nos realiza como pessoa, a pedagogia que nos possibilita
Ter um coração pleno e saciado é aquela que me leva ao contato com o outro, que me leva a ser generoso e a doar a minha vida para o outro. Então aquele que casa, padre, eu estou casando porque eu quero ser feliz, não vai ser feliz. Agora aquele que casa, que quer fazer o outro feliz, será feliz, porque é na dinâmica de sair de si, para fazer o outro feliz, que eu também sou feliz. Porque essa é a dinâmica do amor. Porque foi saindo da sua condição divina, como nos disse a carta aos Filipenses, saindo da sua condição de Deus, e assumindo a nossa condição humana, que Ele se entregou inteiramente, para que na dinâmica da essência do que é Deus, amor, este amor pudesse ser concretizado e derramado nos nossos corações. Então, como Deus é feliz, minha gente, quando Ele sai da sua divindade e assume a nossa humanidade para se entregar por amor a nós, para nos dar a graça da vida plena, da vida feliz, da vida eterna. Essa é a dinâmica de Deus. E a nossa dinâmica não pode ser diferente. Mas o nosso egoísmo, minha gente, não tem nos possibilitado a viver o amor. Não é? Vamos pegar aqui um exemplo do casamento. Por que tem muita briga entre os casais? Porque o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Nenhum abre mão para o outro, porque é o meu desejo, é o meu jeito, é porque esse aqui vai ser o melhor. E aí começa o quê? A cachorrada. Porque aí um fala uma coisa, o outro fala outra, um faz uma coisa, o outro faz outra, e ninguém sai de si. É a ponta do nariz enfiado onde? No buraco do umbigo. E aí? Porque hoje há tantos jovens depressivos se suicidando. Porque já não sabe mais servir o irmão. Não tem mais a generosidade de entregar a vida. Os pais dão tudo. Tem tudo a tempo e a hora. Não tem nenhuma responsabilidade, porque os pais não deixam, por fazer tudo. E aí o que vai acontecendo? A meninada vai cair no mundo da internet, das redes sociais, dos vícios, e quando olha para dentro de si, não servindo, não indo ao encontro do outro, estando isolado dentro do quarto, dentro da casa, dentro da tribo, perde o sentido da vida. E aí, perdendo o sentido da vida, eu tiro a minha vida com as minhas próprias mãos. Então, olha os sintomas, gente, do nosso tempo. E olha o conteúdo do Evangelho. Então, nós só teremos a possibilidade de viver este amor a partir do momento que nós estamos numa íntima comunhão com Cristo. E na vivência do amor, qual é a sua missão? Levar aqueles com quem você se encontra para Cristo. Porque de repente nós achamos que a dimensão do amor é só a dimensão da caridade, de ajudar o pobre, que também é importante. Mas a missão por excelência do amor é eu fazer a experiência com Cristo, que me tira da minha toca, da minha gaiola, da minha autossuficiência, do meu orgulho, que me coloca em relação com o outro no serviço, na generosidade, na entrega de vida, porque Cristo faz esta obra nova no meu coração, que me torna uma pessoa nova. E este amor que me motiva a ir ao encontro do outro, é para que o outro conheça a Cristo, é para que o outro ame a Cristo, e para que o outro também tome a decisão de viver o amor. Então você, como esposa, qual é a sua missão? De viver o amor no seu casamento e de levar o seu marido para Cristo. E você, esposo, qual é a sua missão? A mesma, de entregar a sua vida por amor à sua esposa, aos seus filhos, numa íntima relação com Cristo, levar a sua esposa e levar os seus filhos para quem? Para Cristo. Mas hoje, os pais e as mães levam os filhos para todos os lugares, menos para Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Leva para a praia, leva para Caldas Novas, leva para o supermercado, leva para a loja para comprar roupa, para comprar calçado, mas não leva para Cristo.
Nossa, esse evangelho dá cada cutucada na gente, não dá, gente? Meu Deus do céu! Então a nossa relação na intimidade com Cristo é de erguimento, de elevação, de glória. E olha como Jesus encerra o evangelho. Vamos lá para o versículo 35. Vamos ler juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. o que nos identifica como cristãos não é a camiseta que eu uso. O que nos identifica como cristão é a vivência do amor. Não é a camiseta, não é a cruz, não é o saião. O que nos identifica como seguidores de Cristo é a vivência do novo mandamento. Do novo mandamento. Porque muitas vezes nós damos mais contra-testemunho do que testemunho. Não é? Nossa, padre, aquele fulana está lá na igreja todo domingo, mas o senhor vê o que ele ou ela faz aqui, o senhor fica de boca aberta. Muitas vezes, as nossas atitudes nos levam muito mais ao contra-testemunho do que ao testemunho. Isso por quê? Porque falta a essência, a relação íntima do amor de Cristo em nossos corações. Porque quando nós fazemos essa experiência, não preciso de identificação externa, mas as pessoas vão me identificar como um cristão, como um católico praticante, através da minha atitude. E quantos de nós que estamos aqui, no decorrer da nossa história, já encontramos pessoas desse tipo? Que ela não precisava falar, mas o jeito dela viver a vida, o jeito dela se portar, o jeito dela conduzir as suas atividades, demonstrava claramente a quem ela servia, a que tipo de glória ela buscava, quem estava reinando em seu coração. Então, a experiência que me leva ao contato com o outro, no viés do amor ágape, do amor de Jesus, testemunha de maneira emblemática para o mundo que nós podemos ser diferentes. Não sei se vocês acompanharam essa semana, mas o Vaticano reconheceu o segundo milagre de Irmã Dulce, da Bahia, não é? Que será canonizada agora, talvez no mês de outubro, como uma santa da igreja. Depois, se vocês não conhecem, entre na internet, tem até o filme dela, da Irmã Dulce, ou leia um pouco sobre a história dela. Irmã Dulce dormiu 30 anos numa cadeira, gente. E certa vez, ela iniciou uma obra social, e o único lugar que ela tinha para começar para atender os pobres era num galinheiro. Então até em Salvador hoje tem uma grande obra, um grande hospital chamado, não é? Obras Sociais Irmã Dulce. E ela saía de madrugadinha nas feiras para pedir aos feirantes comida para dar para os pobres. E aí ela chegou numa barraquinha e pediu ao homem: me dê comida para os meus pobres. E o dono da banca foi, cuspiu na mão que ela pedia para os pobres. Ela falou: esse é para mim. E estendeu a outra mão: agora me dê uma comida para os meus pobres. Uma vida conformada ao amor de Jesus é um abalo sísmico para esse mundo do egoísmo, da autossuficiência, da prepotência e do orgulho. E nós temos bem próximo de nós um testemunho de uma brasileira que fez essa experiência do amor a Deus na via dos irmãos, e que hoje é reconhecida pela igreja como uma santa, para dizer que não é impossível para nós. Pelo contrário, é muito acessível. Basta que nós nos abramos à graça, ao poder da palavra, e permitamos com que
esta palavra se torne impactante, forte em nós. Olhando o exemplo de tantos santos da igreja, como esse que eu citei de Irmã Dulce, mas tantos outros que nós temos, de homens e mulheres que acreditaram no poder da palavra do Evangelho e seguiram o que Jesus estava ensinando. Então, quando você chegar, de repente no seu trabalho, que você não dá certo com aquela pessoa, comece a pedir a Jesus: Jesus, me dê a graça de amar essa pessoa como o Senhor me amou. Quando você chegar na sua casa e de repente estiver de bico virado com o seu marido, com a sua esposa, comece a pedir: Jesus, me ajude a amar a minha esposa, o meu esposo, como o Senhor me amou. Se de repente você que é filho e que tem muita confusão com seu pai e com a sua mãe, muito desentendimento, comece a olhar para eles e a pedir: Jesus, me ajude a amar o meu pai, a amar a minha mãe como o Senhor me amou. Se você crê, se você pedir e se você se abrir para a experiência íntima, profunda e pessoal do amor de Jesus na sua vida, a sua vida vai mudar. E não vai mudar somente para você, mas vai mudar também aquelas que estão à sua volta. Porque de repente você paga com a mesma moeda. Ah, padre, aquela pessoa não fala comigo, eu também não falo com ela. Ah, padre, aquela pessoa fez uma maldade comigo, agora eu vou fazer com ela também. Ah, padre, aquela pessoa fofocou de mim, agora também eu estou falando mal dela, porque ela falou de mim, agora eu quero ver. Não é? Nós vivemos na lei do talião, no mandamento do talião, que é olho por olho, dente por dente. E hoje Jesus está te convidando a viver qual lei? A lei do amor. Hoje Jesus está te convidando a viver qual mandamento? O mandamento do amor. Então vamos encerrar esta homilia pedindo esta graça a Jesus. Põe agora o seu folheto de lado e feche um pouquinho os seus olhos e faça um exame de consciência. Quais são as pessoas que você tem dificuldade de amar? Quais são as situações da sua vida que você não permite ser uma nova criatura em Cristo? Quais são os empecilhos que você enfrenta, que não te permite ir ao encontro do outro? Pode ser que você deixou com que o ódio, o rancor, o ressentimento entrasse no seu coração, como Judas permitiu que entrasse no dele. E quem vive somente de feridas, rancor, ressentimento e ódio, não tem outra atitude a não ser a da traição, como foi o caso de Judas. Mas quem se abre ao amor do Pai, como foi o caso de Jesus, não há outro caminho a não ser o da entrega da vida, da doação mútua, da generosidade, de se entregar inteiramente. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então vai pedindo a Jesus na sua oração: Jesus, me ensina a amar como o Senhor amou. Apresente aquelas pessoas agora diante de Jesus, que você tem dificuldade de amar. De repente é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, o seu colega de trabalho, um irmão de comunidade. Amar como Jesus amou. E Jesus amou entregando a vida. Jesus amou porque tinha uma íntima relação com o Pai. Então vai pedindo agora que esse amor de Deus seja derramado sobre o seu coração. Amar como Jesus amou.
olhar como Jesus olhou, ouvir como Jesus ouviu, para que este novo mandamento te torne uma pessoa nova. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.